A síndrome de íncubus, caracterizada pela crença delirante em pacientes do sexo feminino de serem abordadas sexualmente por uma pessoa imprevista, é raramente descrita na literatura e a descrição tem sido limitada a relatos de casos isolados. Descrevemos 4 pacientes com esquizofrenia, que relataram o fenômeno de íncubus e responderam bem ao tratamento com antipsicóticos. Uma revisão da literatura rendeu 4 relatos. O termo síndrome do íncubo é usado para uma forma rara de delírio em que os pacientes têm a ilusão de que foram abordados sexualmente por um amante invisível. É considerado um tipo de erotomania secundária, na qual as pessoas têm a ilusão de serem abusadas por um amante imaginário. Vejam agora 4 casos de íncubos tratados pela ciência moderna, medicados e curados. Caso 1. Mulher de 58 anos, casada, hipertensa e diabética desde os 52 anos, com história de experiências anormais desde os últimos 12 meses. Todos os seus sintomas começaram após uma enorme dívida financeira. Inicialmente, seus sintomas foram caracterizados por delírios de perseguição e referência. Após 3 a 4 meses do início dos sintomas psicóticos, além do delírio de perseguição e referência, ela desenvolveu sintomas sugestivos de incubus. Segundo a paciente, enquanto ela ia dormir a qualquer hora do dia ou da noite, ela teria a experiência de alguém ter relações sexuais com ela. Frequentemente, ela acordava no meio do sono, ou seja, após algumas horas de sono, e sentia que alguém teve relações sexuais com ela. Conforme paciente deitado, ela podia sentir que alguém a tocava por todo o corpo, incluindo o seio e a genitália. Além disso, ela seria capaz de sentir uma pressão sobre seu corpo como se alguém estivesse deitado sobre seu corpo e ao mesmo tempo seria capaz de sentir o movimento de vai-vem do falo em sua genitália. Ao acordar, ela não encontraria ninguém e não conseguiria voltar a dormir. Ela não seria capaz de identificar a pessoa que teve relações sexuais com ela, mas estava totalmente convencida da experiência que teria todos os dias. Ela negou ter tido orgasmo durante tais episódios. Ela manteve essa crença com convicção, equivalendo à ilusão. Ela atribuiu sua crença à magia negra e aos demônios. Isso foi associado a um sofrimento significativo. Essa experiência não foi associada a nenhum outro distúrbio ou experiência relacionada ao sono. Durante o período, além dos sintomas acima, ela também desenvolveu delírios de controle e passividade somática. Não havia história sugestiva de quaisquer outros sintomas psiquiátricos, quaisquer déficits neurológicos, sintomas sugestivos de narcolepsia, insônia, hipersonia, terrores noturnos, pesadelos, distúrbios do movimento relacionados ao sono, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, quaisquer déficits cognitivos e alteração recente no medicamentos. Sua história sexual revelou que ela era sexualmente inativa nos últimos anos e costumava dormir sozinha. Distúrbios do movimento relacionados ao sono, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, quaisquer déficits cognitivos e mudanças recentes nos medicamentos. Sua história sexual revelou que ela era sexualmente inativa nos últimos anos e costumava dormir sozinha. Distúrbios do movimento relacionados ao sono, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, quaisquer déficits cognitivos e mudanças recentes nos medicamentos. Sua história sexual revelou que ela era sexualmente inativa nos últimos anos e costumava dormir sozinha. Suas investigações de rotina na forma de hemograma, teste de função renal, teste de função hepática, eletrólitos séricos, teste de função tireoidiana e ressonância magnética do cérebro não revelaram nenhuma anormalidade. Com base nas informações disponíveis, ela foi diagnosticada com esquizofrenia de início. Caso 2. Mulher de 24 anos, solteira, pós-graduada, compareceu ao pronto-socorro após tentativa de acabar com sua vida. A exploração da história revelou que ela era sintomática desde os 20 anos de idade.
Sua doença teve um início agudo e foi contínua no curso. Os sintomas foram caracterizados por alucinações auditivas do tipo comentar e discutir, desconfiança, delírio de referência, delírio de perseguição, delírio de controle, eco de pensamento, permanecer indiferente, apatia, anedonia e autocuidado deficiente e disfunção psicossocial acentuada. Após cerca de 3 anos do início dos sintomas, além dos sintomas mencionados acima, ela também começou a afirmar ser a encarnação de uma deusa e relatou que foi abordada durante a noite por um deus masculino para relações sexuais. Ela elaboraria que, sempre que fosse para a cama, ela seria capaz de sentir a presença do deus masculino, que ela poderia sentir sobre seu corpo. Ela também poderia sentir suas pernas sendo separadas, seria capaz de sentir o movimento das mãos sobre seu corpo e seria capaz de sentir o movimento do falo em sua vagina. Evidências corroborativas dos familiares, que dividiriam a cama com ela, confirmaram que a paciente fazia movimentos pélvicos noturnos que não estavam associados a nenhuma autoestimulação genital. Isso ocorreria principalmente após 1 a 2 horas de sono, mas havia uma ampla variação no tempo em relação ao início do sono e a essas experiências. Ela manteve essa crença com plena convicção. Ela negou ter tido orgasmo durante tais episódios. O paciente não estava angustiado com esses sintomas, ao contrário, gostaria de aproveitar essa experiência. Ao longo dos anos, ela recebeu testes adequados de olanzapina, aripiprazol e risperidona sem muito benefício. Sob a influência de alucinações auditivas, ela pulou do telhado e caiu de emergência. Ela sofreu múltiplas fraturas em ambos os membros inferiores. Inicialmente, ela foi tratada pelos ortopedistas para sua fratura e foi clinicamente estabilizada e, em seguida, transferida para a unidade de internação psiquiátrica. Não havia história sugestiva de quaisquer déficits neurológicos, narcolepsia, insônia, hipersonia, terrores noturnos, pesadelos, distúrbios do movimento relacionados ao sono, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, quaisquer déficits cognitivos e abuso de substâncias. Suas investigações de rotina na forma de hemograma, teste de função renal, teste de função hepática, eletrólitos séricos, teste de função tireoidiana e ressonância magnética do cérebro não revelaram nenhuma anormalidade. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Caso 3. Uma mulher de 45 anos deu entrada no pronto-socorro com intoxicação por organofosforados. A avaliação da história revelou que ela sofria de um distúrbio psicótico desde os 25 anos de idade. Sua doença foi caracterizada por delírio de referência, delírio de perseguição, delírio de controle, má socialização, falta de autocuidado, anedonia e apatia. Desde os 36 anos de idade, além dos sintomas mencionados, começou a sentir que alguém estava tendo relações sexuais com ela. Segundo a paciente, enquanto estava deitada, tanto durante o dia quanto à noite, ela podia sentir que alguém a tocava, beijava-a por todo o corpo, incluindo seios, lábios e genitália. Frequentemente, ela acordava no meio do sono, depois de algumas horas antes de dormir, e sentia que alguém teve relações sexuais com ela. Ela manteve essa crença com uma convicção delirante. Ela atribuiria essas experiências à magia negra. Ela ficaria muito angustiada devido a esses sintomas e se sentiria culpada, pois era contra sua crença sociocultural ter relações sexuais com alguém que não fosse seu cônjuge. Ela nunca experimentou orgasmo durante tais episódios. Devido a isso, ela também tentou se machucar em várias ocasiões. Após uma das tentativas de automutilação, ela procurou o pronto-socorro. Não havia história sugestiva de quaisquer déficits neurológicos, narcolepsia, insônia, hipersonia, terrores noturnos, pesadelos, distúrbios do movimento relacionados ao sono, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, déficits cognitivos e abuso de substâncias. Suas investigações na forma de hemograma,
teste de função renal, teste de função hepática, eletrólitos séricos, teste de função tireoidiana e ressonância magnética do cérebro não revelaram nenhuma anormalidade. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Caso 4. Uma mulher de 52 anos foi diagnosticada com hipertensão, diabetes mellitus, hipotireoidismo e obesidade aos 45 anos. A partir dos 47 anos de idade, gradualmente ela desenvolveu sintomas na forma de delírio de controle, eco de pensamento, alucinações auditivas de comentários e comandos na natureza, indiferença, irritabilidade e falta de autocuidado. Além disso, ela também relataria ter sido estuprada enquanto ia dormir. Ela permaneceria com medo por causa do mesmo. Ela descrevia seu desamparo e dizia que, sempre que ia para a cama, sentia uma sensação nos genitais e nos seios, sugerindo que alguém estava tendo relações sexuais com ela. Ela descrevia claramente que, depois de algumas horas indo dormir, ela sentia que alguém vinha e se deitava sobre ela, passando as mãos sobre seu corpo, principalmente os seios e a genitália, e ter relações sexuais com penetração com ela. No entanto, ela negaria ter tido orgasmo durante esses episódios. Ela manteve essa crença com convicção, equivalendo à ilusão. Não havia histórico sugestivo de déficits neurológicos, outros fenômenos relacionados ao sono, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático e abuso de substâncias. Na investigação, nenhuma anormalidade foi encontrada em seu hemograma, teste de função renal, teste de função hepática, eletrólitos séricos, teste de função tireoidiana, ressonância magnética e eletroencefalograma. Ela foi tratada com haloperidol comprimido e terapia eletroconvulsiva. Ela apresentou melhora significativa em todos os seus sintomas. Não havia histórico sugestivo de déficits neurológicos, outros fenômenos relacionados ao sono, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático e abuso de substâncias. Na investigação, nenhuma anormalidade foi encontrada em seu hemograma, teste de função renal, teste de função hepática, eletrólitos séricos, teste de função tireoidiana, ressonância magnética e eletroencefalograma. Ela foi tratada com haloperidol comprimido e terapia eletroconvulsiva. Ela apresentou melhora significativa em todos os seus sintomas. Não havia histórico sugestivo de déficits neurológicos, outros fenômenos relacionados ao sono, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático e abuso de substâncias. Na investigação, nenhuma anormalidade foi encontrada em seu hemograma, teste de função renal, teste de função hepática, eletrólitos séricos, teste de função tireoidiana, ressonância magnética e eletroencefalograma. Ela foi tratada com haloperidol comprimido e terapia eletroconvulsiva. Ela apresentou melhora significativa em todos os seus sintomas. De acordo com crenças mitológicas, Incubus é um demônio na forma masculina que procura mulheres adormecidas que se deita sobre mulheres com a intenção de ter atividade sexual. A contraparte feminina de Incubus é entendida como súcubo. A pessoa que tenta ter relações sexuais é culturalmente considerada um demônio sexual. A descrição mais antiga semelhante ao Incubus na literatura publicada é atribuída à coleção de histórias de casos de um médico holandês, publicada em 1664. Nessas histórias de casos, os pacientes se descreveram como sendo abordados sexualmente e, durante tais atos, dificilmente eram capazes de responder. Ao longo dos anos, muitas descrições semelhantes estão disponíveis, que podem ser entendidas como pesadelos ou paralisia do sono. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixem um comentário pra gente aí que é deveras importante. Se não conhece nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução, já se inscreva para não perder nossas publicações, deixem um like aí para a gente. E compartilhem essa postagem com quem curte demais casos assim. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.